Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz, queridos, vocês que estão nos assistindo nesta hora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa falar o seu coração neste momento através da sua palavra. Nós estamos ainda no começo do ano e o Senhor ainda está liberando palavras proféticas para o início de 2013. E eu gostaria de ainda trazer para você uma palavra para o começo deste ano. Nós tivemos uma palavra profética para a nossa igreja, orando a Deus, pedindo ao Senhor, porque no começo do ano as pessoas estão sedentas de uma palavra de direção, porque estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele tem um compromisso com o seu povo, de guardar e abençoar o seu povo. E o Senhor não deixaria de te dar uma palavra de direção, de força, de orientação e também de exortação no começo deste ano. Então eu gostaria que você segurasse esta palavra, uma palavra profética que virá ao seu coração, e esta palavra vai te abençoar muito, eu tenho certeza disto. E você vai tomar esta palavra e você vai anotar esses versos, especialmente a primeira escritura que eu vou passar para você, e você vai fazer deste versículo o versículo rema do seu ano. E eu tenho certeza que quando terminar o ano de 2013, você vai dizer assim: funcionou. Deus é fiel, Deus foi fiel comigo em todo este ano, Deus me abençoou. Infelizmente, muitos não chegaram a conhecer o ano de 2013. Muitos ficaram para trás no ano de 2012, não conseguiram nem fazer a virada do ano. E outros já deixaram este mundo nesses primeiros 10 dias de janeiro de 2013, mas você está vivo e você está aí me assistindo, você está ouvindo esta palavra. Então Deus está com você. Moisés, quando passou o Jordão, quando o povo estava para tomar posse da terra prometida, eu creio que antes de passar o Jordão, porque quem passou o Jordão foi o Josué, que atravessou o Jordão com o povo, Moisés diz o seguinte: mas vós que temestes ao Senhor, estáis vivos até hoje. Então, se você conseguiu atravessar o ano de 2012 para 2013, você está vivo, você está me ouvindo, com certeza o Senhor olhou o temor do seu coração, ou pode ser que Deus tem um plano para você e não deixou que você partisse, porque como eu te falei no comecinho, muitas pessoas não conseguiram chegar nem dia 31 para o dia 1º de 2013. E outros já deixaram este mundo nesses primeiros 10 dias de 2013. Mas a Bíblia diz: vós que temeis ao Senhor, estáis vivos hoje. Então Moisés estava dando uma palavra para o povo. Eu gostaria de ler Êxodo 33, 12 a 14, que diz o seguinte: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. O Moisés estava preocupado, e com razão. Ele deveria se preocupar mesmo, ele estava ansioso. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, intercessões e súplicas, com ação de graça perante Deus.
Mas o Moisés, ele estava inquieto, ele estava preocupado, ansioso, porque ele era pastor de um grande rebanho. E ele estava sabendo que Deus estava caminhando com este povo no deserto. E o Senhor diz: olha, pai, esse povo já te insultou, esse povo já murmurou, esse povo já cometeu pecados, e o Senhor vai acabar abandonando este povo no deserto. E eu gostaria que o Senhor me desse a sua palavra, que o Senhor não vai nos abandonar, que o Senhor não vai nos deixar. E o Moisés, ele fez esta oração a Deus, ele está falando com Deus, ele está arrazoando com Deus, ele está conversando com Deus, dizendo: pai, o Senhor não vai nos deixar no meio da estrada, o Senhor não vai nos deixar no meio desse deserto, não pode. Senhor, esta nação é o teu povo, e o Senhor sabe que o Senhor falou que eu achei graça aos teus olhos. Deus tinha um amor muito grande para com Moisés, e finalmente Deus responde a Moisés, porque Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero saber quem o Senhor vai enviar comigo, se é um anjo, quem é que vai comigo, porque, Senhor, é muita gente, é uma equipe, são líderes, são centenas, milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, famílias inteiras. Senhor, o Senhor me colocou a cargo destas pessoas. E Moisés disse para ele: não nos deixes sozinhos, não nos faça sair deste lugar, de onde estamos, porque se o Senhor não for conosco, Pai, não nos permita sair deste lugar, não nos permita partir deste acampamento. Certamente o Moisés estava acampado com o povo de Israel, dizendo: Senhor, não nos deixe levantar o acampamento. Mas Deus, ele sempre responde. E ele deu uma palavra para Moisés, que esta é a palavra que eu gostaria de deixar para você no começo deste ano. Eu sei que você já ouviu muitas palavras proféticas, palavras de Deus, mas essa vai marcar o seu coração, porque é uma palavra muito forte de Deus a uma nação. Esse povo já passou, não existe mais, aquela nação já deixou de existir, mas eu e você estamos aqui caminhando nesta terra e precisando da bênção de Deus. E a palavra de Deus, ela é eterna, ela é para sempre, ela não volta vazia, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E o Senhor prometeu a Moisés. Ele respondeu a Moisés, e Deus está respondendo a você, você que está preocupado com este ano, como vai ser, como vai pagar as suas contas, sustentar a sua casa, como é que você vai fazer para sobreviver em situações difíceis. Começa o ano e você está preocupado. Lembre-se, meu irmão, não se preocupe, não fique ansioso, não deixe a ansiedade entrar no seu coração. O homem dessa geração tem tudo para se preocupar, inclusive para desistir da vida, mas o Senhor está falando com você, para você levantar a cabeça e avançar. O Senhor respondeu para Moisés, e esta é a palavra que eu gostaria que você anotasse, pegasse esse versículo e anotasse aí na sua carteira, ou colocasse no seu notebook, no seu palm top, no seu tablet, no iPod, onde quer que você tenha acesso, ou escreva esta palavra em algum lugar onde você possa confessá-la todos os dias. A palavra é o seguinte: disse, pois, o Senhor a Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ou, a minha presença irá contigo e te dará descanso. O Moisés sabia que o peso da responsabilidade era muito grande sobre os ombros dele. Ele sabia que era muita gente, mulheres, homens, crianças, idosos, animais, tudo dependendo da orientação dele. E ele viu o negócio pesar para o lado dele, ele clamou a Deus.
e Deus deu para ele esta palavra. Êxodo 33, 14. A minha presença irá contigo e te dará descanso. Olha, não poderia ser uma palavra mais forte, mais especial do que isso que você está acabando de ouvir. Êxodo 33, verso 14. A minha presença irá contigo e te dará descanso, ou te fará descansar. Isso é, Moisés, pegue seu fardo, pegue sua preocupação, pegue sua ansiedade e jogue sobre os meus ombros. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então Moisés, ele descansa em Deus. Ele agora coloca a sua confiança no Senhor. A Bíblia diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E diz lá no Salmo 40, o que Deus fez com ele por ter esperado no Senhor. Então, meu irmão, você que está nos assistindo agora, a minha palavra para você no começo deste ano é Êxodo 33, 14. A palavra que Deus disse para Moisés no momento de aflição, de preocupação e ansiedade: a minha presença irá contigo e te fará descansar, ou te dará descanso. Deus, ele foi com o povo de Israel. Por 40 anos, Deus poderia ter levado o povo para um lugar muito especial, para um jardim do Éden, ou ter criado para o homem um lugar mais lindo do que o jardim suspense, os jardins suspensos da Babilônia. Mas Deus disse: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para as gerações futuras o ensinamento do que acontece quando o homem acredita na minha palavra, quando o homem acredita nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o homem não viverá de pão somente, mas viverá de tudo aquilo que sai, que procede da boca de Deus. E nós vemos essa confirmação, algo muito especial. E aqui em Números, capítulo 9, verso 15, até o versículo 23, eu gostaria de ler para você este texto, e você vai meditar nesse texto depois, porque eu sempre quis ler esse texto neste programa. Eu estava procurando uma oportunidade especial, e eu creio que não haveria uma oportunidade mais apropriada, um momento mais apropriado do que esse, para passar para você este texto, que está em Números, capítulo 9, 15 a 23, dizendo que o Senhor, ele prometeu para o Moisés, e ele cumpriu. E o Senhor disse o seguinte: o Senhor falou com Moisés e deu para ele um sinal, dizendo: Moisés, eu vou estar com você, você verá a minha glória, você vai descansar. Tanto é que o Moisés ficava o dia todo lá na tenda da congregação. Isto é, o povo vinha falar com Moisés, e o Deus falava com Moisés, e dava para o Moisés a revelação, dava para o Moisés o conhecimento. Diz o seguinte: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com a aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia sobre o tabernáculo, aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam.
Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam os filhos de Israel acampados. Isso é muito especial, não é verdade? E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, Israel partia. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partia, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, os filhos de Israel partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se a nuvem, partiam eles. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam-se o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Esse texto é muito especial. A nuvem estava sobre o tabernáculo, a glória de Deus. Durante o dia era uma nuvem, à noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo, alumiando o caminho para o homem. Então, eles poderiam partir, caminhar de dia e de noite, o tempo que o Senhor ordenava. Então, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, o povo sabia que tinha que pegar, empacotar as suas coisas, desarmar as tendas, preparar todo mundo e dizer: gente, vamos avançar, vamos marchar para Canaã, vamos tomar posse da terra prometida. Então havia uma alegria porque o povo seguia numa direção, andava no passo do Senhor. Tudo isso foi porque o Senhor falou para Moisés: Moisés, você vai descansar em mim. Você vai colocar a sua confiança em mim. Deus fazia todo o trabalho. Deus é que dava o compasso. Deus dizia: vamos sair. Deus dizia: acampem-se. Deus dizia: olha, fiquem 1 dia, fiquem 2, fiquem 1 mês. Olha, fiquem menos do que isto. Olha, vocês vão sair pela manhã. Olha, vocês vão sair durante a noite. O Israel vai marchar para a terra prometida. Por 40 anos, Deus nunca abandonou aquele povo. Eu ouvi dizer nos escritos do povo de Israel de que quando a nuvem e a arca partia, se havia uma montanha, a montanha saía e o povo de Israel partia, passava. Se havia um vale e era naquela direção que o povo tinha de ir, Deus aplanava o caminho do povo e o povo marchava. Não existia obstáculo. Se faltava água, Moisés falava, oferia a rocha, segundo o mandamento de Deus, e a rocha dava água para o povo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele está falando sobre esta cobertura, essa proteção divina. Hoje, eu vejo muitas pessoas perdidas, pessoas vencidas, derrotadas. É porque você está longe de Deus, é porque você está longe do Senhor, está longe da casa de Deus. Eu vejo algo interessante, eu creio que falei no último programa, quando você é membro de uma igreja, quando você é batizado, quando você faz uma aliança com Deus, e você é membro de uma igreja, e aconteça o que acontecer, você está ali, você não bate em retirada, você persiste, é fiel. Aconteça o que acontecer, meu irmão, você está ali debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, marchando, avançando, passando lutas e dificuldades, mas você não abre mão de congregar, porque congregar é muito importante. Você nunca vai conseguir ficar sozinho, você nunca vai conseguir viver como um lobo solitário, você vai ser presa de lobos, você vai ser presa, você é uma ovelha solitária, você vai ser presa de lobos.
mas você precisa ficar debaixo de uma cobertura. É claro que o Senhor não está falando de um templo aqui, mas eu estou aplicando a esta realidade, porque Israel era uma nação unida, era um povo unido, era um arraial que estava fechado debaixo da nuvem. E hoje há muitas pessoas em casa que não congregam mais. Você está desapontado, olhando o defeito de líderes, olhando o defeito de pessoas. E se você olha desta forma, você não vai conseguir vencer. Eu vou mostrar algumas coisas para você aqui daqui a pouquinho, coisas fortíssimas que você vai sentir uma força de Deus. Mas antes disso eu vou ler para você mais um texto. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala com os seus discípulos em João 14, 15, 18 e Mateus 28, 18, 20. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está dizendo, olha, falando para os discípulos que estão tristes, sabendo que ele vai deixar a terra, mas Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. A palavra para o Espírito Santo, quando Jesus diz: eu vos enviarei outro Consolador. A palavra outro aqui no grego quer dizer allos. Outro quer dizer um semelhante, um igual. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando um profeta está falando a palavra, um profetiza e outros julguem. Outros quem? A congregação? Claro que não. Tem que ser outros profetas, isso é, um profeta está profetizando e os outros estão julgando se o que ele está falando é de Deus, se é correto, se bate com a palavra. Então um profeta profetiza e outros profetas iguais a eles, a palavra é allos aí. Um profetiza e outros, allos, outros profetas. Então, está falando um profeta julga outro profeta. O médico sabe que o outro médico errou ou acertou. Um advogado sabe se o seu colega está fazendo certo ou errado. Um arquiteto, um engenheiro sabe julgar um arquiteto e um engenheiro porque eles estudaram a mesma coisa. Então um profeta sabe julgar a profecia de outro profeta, porque eles são iguais, são semelhantes, têm o mesmo ministério, a mesma unção. Um pode cobrir o outro. E quando a Bíblia diz aqui: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a palavra outro aqui quer dizer outro, um semelhante. O Espírito Santo não é menor e nem maior que Jesus, é igual. Então ele diz: olha, eu vou sair da frente da batalha, eu, o general Jesus, mas eu vou enviar um outro general que vai ficar aqui como advogado da igreja na face da terra. Então a palavra é allos, quer dizer outro. E ele diz: não vou deixar vocês sozinhos. A Bíblia diz em Mateus 28, 18 e 20, diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa versão não é a versão mais depurada, especialmente por causa dessa palavra aqui, porque a versão correta, uma hora eu vou fazer para você um estudo sobre versões da Bíblia, é a coisa mais linda que você pode imaginar. Nós estudamos isso lá na Igreja Batista Missionária, os irmãos nem piscavam. Versões da Bíblia, é algo muito especial. E aqui ele está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra poder e autoridade é diferente. Então a palavra aqui seria autoridade. Poder é força. Autoridade, você não precisa ter força para você ordenar. Um soldado, ele pode ser bem franzino, mas o que vai impor a autoridade dele não é o músculo que ele tem, é a farda que ele está usando. Porque por trás dele estão outros soldados, outros exércitos e a nação inteira.
Então Jesus disse, olha, é-me dado toda a autoridade. Jesus tem poder também, mas aqui ele está falando de autoridade. E ele diz o seguinte, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, não é só os domingos, não, até a consumação dos séculos. Amém. Ele está falando isso em Mateus 28, 18 a 20. Eu gostaria de mostrar para você esses versículos, porque você vai precisar desta palavra. Ele está dizendo, a minha presença irá contigo e te fará descansar, ou te dará descanso. Então pega essa palavra, meu irmão, de Êxodo 33, de 12 a 14, especialmente o versículo 14. Anote isso aí na sua carteira, pegue, coloque esse versículo aí próximo a você e diga, minha presença irá contigo e te fará descansar, ou te dará descanso. Eu passei para a nossa igreja parte de um filme chamado Judah Ben-Hur, ou chamado Judá Ben-Hur, ou que é muito conhecido, o filme Ben-Hur. Se você não assistiu esse filme, meu irmão, assista. Vai te abençoar muito. Qualquer locadora secular vai assistir. São 2 filmes, Os 10 Mandamentos, com o mesmo autor. Ele descansou no Senhor, eu creio que uns 4, 5 anos atrás. E ele também fez esse filme, Judá Ben-Hur. Judá, filho de Ur. Então eu gostaria de mostrar para você parte desse vídeo em que ele foi traído pelo seu colega de infância, que foi dominado pelo espírito romano, pelo principado romano, e finalmente ele é traído, a sua mãe e a sua irmã são presas, ele tenta resgatá-las, mas o cara é mais forte, prende-o e manda-o trabalhar nas galés, e ele é colocado em um navio para remar, e ele não tem chance nenhuma, mas houve uma intervenção divina na vida dele. Quando ele estava sendo levado para os navios, para remar ali naquelas galés, e ali não havia nenhuma chance de sair, porque se os romanos perdessem a guerra, eles afundavam os navios, e os prisioneiros, aqueles que reimavam, eles eram afundados também. E aquele homem estava sentenciado, condenado por alguém que fora seu amigo no passado. Ele agora estava perdido. E ele está caminhando, e ele está indo para o deserto, descalço. É um homem fino, é um príncipe. Ele é filho de Ur. Ur é um nome igual àquele Ur que segurou as mãos de Moisés lá no monte, não é? Foi Ur e Arão. Então Judá, filho de Ur. Não é aquele Ur. Judá Ben-Hur, Judá filho de Ur. Então, aquele Ur que levantou as mãos de Moisés tem o mesmo nome do pai desse rapaz, de Judá. E esse rapaz, ele está chegando numa vila, certamente é Nazaré, passando por ali, e ele está aflito, ele está desesperado, porque o comandante diz, olha, faça o possível para ele morrer, não dê água para ele, dê água para os cavalos, mas não dê água para ele. E ele, quando ele vê que ele está sem água, ele se desespera, ele cai no chão desmaiado, porque outros, não dá para mostrar antes por causa do tempo, mas outros não aguentaram no caminho, morreram, e à medida que morriam, eles cortavam os laços e deixavam a pessoa ali para ser devorado pelas aves de rapina. E ele conseguiu chegar até a aldeia, mas certamente era só até ali que ele ia. Ele está com os cavalos e com os soldados romanos, e a ordem é não dê água para ele. Mas você vai ver algo muito especial, e eu profetizo que Deus vai estar com você, independente da circunstância, independente do que você esteja vivendo. E enquanto estiver passando esse filme, eu estarei narrando para você, para que você entenda que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Vamos ver esse pedacinho, é mais ou menos 4 minutos, e nós vamos assistir e iremos encerrar o programa.
Então eles estão chegando certamente em Nazaré. Você pode ver que Jesus está aí. Ele é o carpinteiro, está trabalhando. E o Senhor, ele vê que aquele homem está ali. Jesus vê o sofrimento. Muitos dali estão pagando por crimes, revoltas. E ali está o principado romano, sem misericórdia, punindo, implantando o seu reino pela espada. Mas o Senhor está vendo tudo. Lá está o Judá Ben-Hur. Ele está com muita sede. Todo mundo começa a receber água. Primeiro eles dão água para os cavalos. E aqueles comandantes ali, eles são homens sem misericórdia. Você sabe que eles têm na vida deles o principado romano. O principado romano que destruiu muito do povo de Deus. E o comando é: não dê água para ele. Olha o que vai acontecer. Não é para dar água para ele. Alguém finalmente dá água para ele. Olha o que esse homem faz, né? Poderíamos dizer, claro, é o ator, mas esse endemoniado aí, na época, estava fazendo, porque o comando é deixar ele morrer de sede. É para ele morrer de sede, mas ele é forte, porque certamente Deus está com ele. Então, quando ele vê que ele não vai ter água, os cavalos têm água e ele não tem, finalmente ele cai, ele perde as forças. Ele não aguenta, mas olha o que vai acontecer. Isso aí a cena fala por ela mesma. Lá está o carpinteiro de Nazaré. A Bíblia diz: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Então ele não entende nada que está acontecendo. A ordem é não dar água para ele. Ele entendeu que o Messala aí, o inimigo dele, deu ordem para matá-lo de sede, para ele morrer no caminho. Mas o soldado romano vai ver que alguém está dando água para ele e vai tentar interferir. Mas olha o que acontece. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. Ele diz: eu disse, não dê água para ele. Não dê água para ele. Mas Jesus não está nem aí. E ele prepara o seu chicote, vai para ver quem é. Ele encara Jesus. Certamente esse homem aí tem uma legião de demônios. E ele não pode, olha para você ver, o olhar de Jesus desarma. Certamente os demônios, os capetas, os encostos que estão nele não conseguem. Ele fica paralisado. Jesus encara o principado. Esse homem tão envenenado, enquanto o outro bebe água até, como que querendo dizer, eu não aguento mais. Olha para Jesus, não entende o que está acontecendo. Você vai ver no final do filme, ele tenta dar água para Jesus, quando Jesus está sendo crucificado, mas o soldado romano não deixa. Mas essa cena aí é muito forte. O soldado fica com raiva e ele vai já para o seu caminho, enfrentar a sua luta, mas ali está o Senhor. Essa parte é muito especial. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ele vai ter muita luta, ele vai ter muita dificuldade. Eu espero que você assista esse filme todo. Ben-Hur, Judá Ben-Hur, Judá Ben-Hur, Judá filho de Ur. Pode pegar em locadoras. Aí ele vai enfrentar a sua vida, a sua luta, mas esse é um negócio que você deve assistir, um DVD que vale a pena você assistir, porque ele é muito especial. Ele mostra Deus na presença de um homem que está determinado a morrer, um homem que está fadado a ser derrotado, vencido, que alguém determinou, esse homem tem que morrer, mas Jesus está com ele. Neste final, nesse começo de ano, nós estamos ainda no começo de ano, 10 de janeiro de 2013, eu quero que você tome posse dessa palavra
E eu peço a Deus e oro para que o Senhor faça com que este ano seja um ano muito abençoado, um ano, em primeiro lugar, cheio de prosperidade espiritual, um ano de conhecimento da palavra, de comunhão com o Espírito Santo, um ano que você vai separar para jejuar, para buscar e clamar a face do Senhor pelas altas horas da noite, pelas madrugadas. Então faça um depósito espiritual muito alto neste ano. E também desejo e oro para que este ano seja um ano de colheita material. Tudo aquilo que você semeou da sua fidelidade em 2012 possa brotar na sua vida. Porque a promessa de Deus é que a nuvem irá com você, a coluna de fogo irá com você. E a promessa dele é que ele não vai te deixar órfão, mas o Espírito Santo, o Paráclito Divino, o Consolador, o advogado da igreja, ele está com você para advogar a sua causa. Diz também que ele estará contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século, todos os dias, não somente aos domingos. E ele diz para você, tome posse desse versículo, Êxodo 33, 14, a minha presença irá contigo e te dará descanso. A minha presença irá contigo e te dará descanso. Então, meu irmão, o Senhor entra com você em 2013, o Senhor entra com você neste ano e vai te dar uma grande vitória. Esse é o ano da sua vitória, o ano da sua bênção. Tome posse, seja diferente, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa temente, mude sua vida, faça uma mudança em toda a sua vida e o Senhor vai te recompensar pela sua fidelidade, pelo seu coração nobre. A minha presença irá contigo e te fará descansar. Eu gostaria de orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te toque, para que este ano de 2013 seja uma bênção. Não tenha medo. Você viu este filme aí, Loki? Assista todo. Você vai ser abençoado. Você não vai se arrepender. Há outros filmes que você pode assistir. Eu estava falando com o irmão aqui, A Lista de Schindler. Se você ama o povo de Israel e não assistiu A Lista de Schindler, me desculpe, você não ama o povo de Israel coisa nenhuma. Esse amor que você tem por Israel é conversa fiada. Então, se você não leu A Lista de Schindler, O Pianista, são filmes que falam tanto que este povo sofreu, mas Deus está ali, olha, com aliança fechada com Israel e com a igreja. E você está debaixo da cobertura, da nuvem e da coluna de fogo. Vamos orar nesta hora. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A promessa do Senhor para nós deste ano é que o Senhor não vai mandar um anjo, o Senhor mesmo irá com a tua igreja, com os teus ministros, o Senhor mesmo irá com os teus servos, o Senhor mesmo irá com o teu povo, irá fazer o teu povo descansar. A promessa é que o Senhor nos dará, ó Pai, a tua bênção. O teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Ó Pai, muito obrigado por esta promessa. O Senhor abençoará o teu povo, o teu rebanho, aqueles que estão debaixo da cobertura, aqueles que estão debaixo da obediência divina, da obediência do Senhor. Muito obrigado nesta hora. Pai, tira da vida do teu povo os embaraços, tira da vida do teu povo as amarras, as cadeias, para que o teu povo possa te servir com fidelidade. Há pessoas sinceras, pessoas que te amam, Pai, mas elas estão presas, elas querem avançar, mas elas não conseguem. Estenda sobre elas a mão divina, a mão do Senhor. Estenda sobre elas a mão do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado nesta hora, Pai. Muito obrigado pela misericórdia divina. Muito obrigado pelo poder do Senhor. Cubra o teu povo com o sangue do Senhor. Nós aplicamos agora o sangue do Cordeiro na vida de todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, onde quer que estejam, Pai. Estão passando por lutas,
em dificuldades, estenda a tua mão, Pai. Cubra os teus filhos com sangue derramado na cruz, porque está escrito, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Abençoa, Pai, guarda o seu povo, guarda a tua igreja, os ministros, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que estão longe, aqueles que estão se sentindo sozinhos e abandonados. Ajude-os, Pai. Estenda sobre eles a mão divina, derrama sobre eles a misericórdia do Senhor. Ó, Pai, guarda o teu povo, guarda aqueles que fizeram uma aliança contigo, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu sou o pastor João Batista da Silva, vosso servo. Que Deus te abençoe. Lembre-se, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Êxodo 33, versículo 14. Que o Senhor te abençoe. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.